Perseguição. Davi Alcolumbre, ele diz que vai pedir a cassação do Gustavo Gayer porque ele criticou jocosamente a fala de Lula sobre Gleisi. O melhor canal de cortes do Brasil. Como assim, deu cassação do Gustavo Gayer? Quer dizer que o Lula faz a fala machista e misógina contra a Gleisi, como toda a imprensa reconheceu desde então. E quem vai ser cassado não é o Lula, então, mas é o Gustavo Gayer? Pois é, gente. É isso que está acontecendo agora. É a total inversão de valores do Brasil. Por mais absurdo e mais maluco que seja. E o Hugo Mota, presidente da Câmara, ele chegou a ligar para o Gayer para dar uma notícia não muito boa para ele, segundo a imprensa noticiou, e eu vou contar aqui para você. Fique então aqui que eu vou te contar que notícia foi essa lá no final, mas antes disso você precisa entender o que foi que aconteceu para que o Davi Alcolumbre tenha ido para cima do Gayer e dito que vai pedir a cassação dele. E é um personagem extremamente poderoso, influente, não só no Senado, mas também na Câmara, tem uma grande influência partidária, e vindo essa ameaça dele, a gente tem que ficar de orelha em pé e nos precaver. Vamos olhar então. Tudo começou quando Gustavo Gayer criticou a fala do Lula, que foi apontada pela própria imprensa como machista e misógina. Você deve ter visto isso aí essa semana, não é? Foi aquela fala em que ele teria indicado a Gleisi para melhorar a articulação do governo com o Davi Alcolumbre, com o Hugo Mota, porque a Gleisi supostamente é uma mulher bonita. E eu não vou entrar nesse mérito aí dela ser bonita ou não, mas você pode me dar a sua opinião aí nos comentários. Conta para mim, bonita ou não bonita? Mas olha, teve gente dizendo nas redes sociais que imediatamente o ministro Alexandre de Moraes reagiu e mandou incluir o Lula imediatamente no inquérito das fake news, depois de ele dizer que a Gleisi é bonita. Mas eu não falei isso não, viu, gente? Mas bora seguir aqui. Depois disso, o Gayer, é claro, ele foi para cima do Lula, como toda a oposição foi, porque o que o Lula fez foi sim absurdo, foi errado. Mas vamos entender o que o Gayer disse exatamente. Ele disse o seguinte, eu separei aqui o texto para vocês. Ele disse o seguinte, e aí, Lindenberg Farias? Vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer a sua esposa para o Hugo Mota e Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP, que é a garota de programa? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe, você vai ficar calado? E aí, num outro post que eu separei aqui, o Gayer também escreveu o seguinte. Me veio a imagem da Gleisi, Lindenberg e Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo. Foi o que o Gayer disse. São palavras, gente, muito fortes do Gayer. E não importa se você gosta ou não desse estilo de crítica com ironia forte, jocosa e ácida, bem característica dos vídeos do Gayer, que costumam começar sempre esses vídeos com uma ironia. Agora, goste você ou não, e fazer uma observação, milhões gostam, porque ele tem quase 2 milhões de inscritos no canal dele lá no YouTube, e eu não tenho dúvida alguma de que as palavras dele, gostem ou não, queiram ou não, concordem ou não, elas estão protegidas pela sua imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é absoluta, a Constituição não ressalva, apesar do Supremo estar relativizando cada vez mais. Agora, nesse caso aqui, é claramente uma imunidade absoluta, porque é um deputado federal criticando o chefe do Poder Executivo por uma fala absurda dele sobre uma ministra de Estado. Ou seja, é sim uma crítica ácida, é sim uma crítica irônica, é sim uma crítica jocosa, você pode não gostar do tipo de humor, isso não importa. E lembre, a liberdade de expressão e mais a imunidade parlamentar existe para proteger exatamente aquilo que alguém pode não gostar. Se não, se for algo que todo mundo gosta, aí não tem problema, ninguém vai criticar, ninguém vai atacar, ninguém vai pedir punição. Existe para proteger exatamente isso. E para que não seja perseguido por suas falas. Então, é sim uma crítica ácida, irônica e jocosa em relação, mas é em relação a algo intrinsecamente relacionado à função do deputado federal Gustavo Gayer. E me diz, você concorda que o Gayer disse é adequado ou você achou forte demais? Conta aí nos comentários. Vai me contando aí e deixa seu like no vídeo para que a gente possa levar a mais pessoas a compreensão de como estão atacando a imunidade dos parlamentares e sempre, coincidentemente, dos parlamentares de direita, né? E vamos agora para entender a reação do Alcolumbre. A fala do Gayer deixou o Alcolumbre furioso. O presidente do Senado anunciou que vai processar o Gayer e que vai pedir a cassação dele no Conselho de Ética. Só que isso é juridicamente possível? A minha visão é de que se o Gayer é imune por palavras, opiniões e votos, ele não deveria ser cassado por quebra de decoro por conta de falas que estão protegidas pela imunidade. Senão, para que serve a imunidade parlamentar? Para nada.
A quebra de decoro parlamentar ela deve ser interpretada de modo muito restritivo quando se trata de decoro em relação a palavras e opiniões. Do contrário, qualquer coisa vira quebra de decoro na disputa política e você esvazia a imunidade parlamentar. Imagina eu, da Lava Jato, que processei grande parte das pessoas que estão lá no Congresso, chego lá e começo a falar e criticar o governo, criticar outros parlamentares, criticar a corrupção. Eles vão me pegar um deslize, uma vírgula e vão me caçar dizendo que quebrou decoro. Criticou o Congresso, quebrou o decoro. Criticou as instituições, quebrou o decoro. Criticou outro parlamentar, quebrou o decoro. É isso. A política é muito acirrada, ela envolve muita briga, vozes, ânimos alterados, palavras ditas no calor do momento, sem maior reflexão, debates, discussões acaloradas no Congresso, críticas ácidas, críticas irônicas, brincadeiras, palavras jocosas. E se a gente for caçar todo e qualquer parlamentar que disse uma palavra fora de lugar durante o debate público, não vai sobrar ninguém no Congresso. Ou pelo menos não vai sobrar ninguém de direita. Porque todo mundo, literalmente todo mundo ali, já se envolveu em alguma briga ou discussão mais acalorada contra um colega por conta de divergências políticas. Mas o que a gente vê é que a mão pesa sobre os caras da direita e não sobre ninguém da esquerda. Gente, a briga, o desentendimento, o conflito é normal no parlamento, porque existem diferentes visões de mundo na sociedade. A gente pode gostar ou não do que o Gairo disse, mas eu estou certo de que o que ele falou está protegido pela imunidade parlamentar e jamais deveria caçar o mandato dele. A comissão de ética da casa realmente deveria interpretar restritivamente o que é uma quebra de decoro quando essa quebra envolve palavras e opiniões do parlamentar. E o Alcolumbre, como chefe de poder legislativo, ele deveria ser o primeiro a proteger a imunidade, primeiro a proteger as prerrogativas dos parlamentares. Só para a gente ter uma ideia de como uma punição na comissão de ética seria injusta, basta ver o que o André Rachadones, lembra desse? Ou melhor, André Janones, que é agora um criminoso confesso, foi salvo ele de uma cassação lá no Conselho de Ética por causa das rachadinhas. Apesar do nome engraçadinho das rachadinhas, que parece que não é nada demais, não, gente, isso aí é corrupção, nada mais, nada menos do que corrupção. Aí você vem me dizer que o Janones não vai ser cassado por corrupção, mas o Gair vai ser cassado por causa de uma piada jocosa, ainda que seja maldosa, ainda que você possa não gostar, uma palavra dura, uma crítica irônica. É isso mesmo? Ora, faça-me um favor. Mas no estado atual de coisas em que a gente está, com a censura, o autoritarismo, as violações da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar escalando cada vez mais, sendo cada vez mais comuns, eu não duvido de nada. E segundo a imprensa, o próprio Hugo Mota, presidente da Câmara, ligou para o Gair para dizer que ele vai ser punido. Mas a imprensa não explicou que punição é essa. Se é uma suspensão com perda de salário, de cota parlamentar, ou se vai ser uma advertência mais leve, ou se vai evoluir para uma cassação. Mas qualquer coisa nesse sentido soa para mim como absurda, como uma agressão. E você concorda comigo que o Gair não merece ser punido? Conta aí para mim nos comentários. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.